Nesse trabalho falaremos sobre o GH, o hormônio do crescimento. O que é o hormônio GH? O hormônio GH é um hormônio proteico produzido e secretado pela hipófise anterior, responsável durante a fase de amadurecimento corporal por estimular o disco epifisário e o peristério durante a fase de crescimento. O GH é produzido principalmente durante a noite pela adenohipófise ou hipófise anterior. Ele, por ser influenciador na sua produção, ele pode ser influenciado na sua produção por estímulos positivos, como alimentação, como produção, a prática de exercícios, mas também por produzido em questão da ingestão de carboidratos antes de dormir, pois a insulina pode inibir o efeito da lipólise causada pelo hormônio e o tornando eficaz. Então ele pode deixar de ser produzido durante a noite caso você consuma carboidrato logo antes de dormir. Vamos falar sobre secreção e transporte, junto com as funções que ele faz. A primeira função é o aumento da síntese proteica. O GH aumenta o transporte dos aminoácidos através da membrana, aumenta a produção de RNA e DNA, aumentando ribossomos intracelulares, consequentemente, vai haver uma condição melhor para que essas sínteses sejam, para que as proteínas sejam sintetizadas. Ele ajuda na captação de aminoácidos, na absorção e nas reações químicas e nas defesas do corpo. Como disse, ajuda na síntese de DNA e RNA. Por conta disso, a síntese proteica é melhorada e é feita com maior rendimento. A quantidade de colágeno na pele também é influenciada pelo GH, que é ajuda no retardo do envelhecimento e ajuda no combate à obesidade. Quanto à secreção, é importante falar também que ele diminui a captação de glicose, que ele tem um efeito oposto ao da insulina, e ele aumenta a lipólise. Aí eu vou falar mais sobre essa captação de lipólise quando eu estiver falando do transporte. A secreção. A glândula responsável pela secreção de GH, como eu disse anteriormente, é a neurohipófise. Agora vamos ver como é feita essa secreção. Os principais controladores da secreção do GH por parte dos somatotrópicos são os peptídeos, liberados pelos núcleos neuroceptores do hipotálamo à veia hipotalâmica. O transporte tanto pelo plasma ou pelo auxílio de proteínas carreadoras. Depois do transporte do sangue chega à célula alvo, ela passa a um receptor de membrana específico e esse receptor tem duas partes. A extracelular, onde que é o GH se liga, e a parte intracelular, que é chamada de JAK. Depois da JAK ativada, quando o hormônio se ligou, ele vai gerar uma mudança conformacional dentro da célula, e essa mudança vai dizer o que a célula pode fazer. Pode ser tanto anabolismo, catabolismo, mobilização de ácido graxo, diminuir a capacitação de glicose e aumentar a resistência de insulina. O metabolismo do GH. O GH é um hormônio anabolizante. Ele aumenta a transcrição e a tradução, ou seja, ele vai diminuir o catabolismo, a quebra de moléculas. Ele aumenta o influxo de aminoácidos para a entrada para dentro da célula, justamente para promover o aumento da síntese proteica, que a proteína é feita de aminoácidos. Sendo mais aminoácidos dentro da célula, a produção de proteínas vai ser facilitada. Ele atua também com o metabolismo de lipídios, mobilizando o ácido graxo, utilizando o ácido graxo do tecido adiposo para a utilização primária como forma de energia, fazendo com que você tenha você pode acumular proteína, porque ela vai estar sendo poupada quando você está usando o lipídio como forma primária de energia. O metabolismo de carboidrato diminui a capacitação de glicose pelos tecidos. Por utilizar ácidos graxos, aumenta a produção de glicose pelo fígado. Ele aumenta a rejeição de insulina. A célula fica resistente, então vai ter uma hiperglicemia no sangue, causando efeitos semelhantes ao de pacientes com diabetes tipo 2. E o efeito mais conhecido pelo GH
a gente vai falar agora, que é o crescimento do indivíduo, estimulando o crescimento ósseo e cartilaginoso. O crescimento ósseo acontece de duas formas, em comprimento e em largura. Para criar o crescimento, principalmente entre ossos longos, é preciso que os lipídios, que as epífises estejam abertas nas extremidades dos ossos. As epífises, quando em situação normal, se tornam na adolescência em seu estado final, não permitindo mais o crescimento do osso. O GH atua justamente nas epífises, ajudando na deposição do osso, do tecido osso, pelos osteoblastos. Quando o GH atua na infância com uma deficiência, os ossos deixam de crescer, formando a doença que a gente chama de nanismo, que vocês podem ver na primeira imagem. O GH, quando tem uma deficiência e ele não para de ser produzido, você tem o que a gente vê na segunda imagem, que a gente chama de gigantismo. E quando o aumento do GH ocorre na fase adulta, ele pode gerar o que a gente chama de acromegalia, que é o crescimento das cartilagens, dos ossos curtos e dos tecidos, como cartilagem, cotovelo e queixo. Regulação. O GH tem picos de regulação, então ele é uma secreção pulsátil. Ele aumenta durante o sono e depois de exercícios físicos também é comprovado que ele tem um pico de liberação. Em duas fases, ele tem maior liberação durante a vida do ser humano. Durante a fase fetal, e esse crescimento e essa produção é bem desacelerada depois que o bebê nasce, e durante a adolescência tem outro pico que a gente chama de puberdade. O estado nutricional também pode ser um regulador, o exercício físico e GH também aumenta a glicose no sangue. Então, essa foi a apresentação sobre GH. Muito obrigado.